E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no E aí Podcast, tá? Com uma parceria para falar sobre história e histórias de São Gabriel. Hoje nós vamos falar sobre a charqueada Vacacaí e a Revolução de 1923, que está fazendo 100 anos e é tema de todos os desfiles, tá? De 20 de setembro. Bom, gente, o gado foi a mola propulsora da evolução comercial do Rio Grande do Sul. E foi através das charqueadas, feita do charque, né, que foi feito da carne de gado, que o Rio Grande do Sul se manteve por mais de um século e meio, não é? Com a renda que produziu e enriqueceu os estancieiros, né, desse estado. E tudo começou no município de Rio Grande, isso lá em 1737. A única saída que tinha para o mar e onde se exportava o charque para o mundo, né? Quem começou com a charqueada, né, em 1779, foi o José Pinto Martins, tá? E ele ocupava um distrito na época, né, que depois veio a ser uma vila, né? Aliás, uma freguesia que foi criada em 1812, né, chamada São Francisco de Paula, né? E que emancipou-se em 1832 e virou a cidade de Pelotas em 1835. Né? Com o sucesso do José Martins, chegaram mais 6 charqueadas, formando ao total 7 charqueadas. Né? E Pelotas então virou o centro industrial do charque. Né? Eles chamavam de centro saladeiro, né? Saladeiro, vem da palavra sal, saladeiro. Era o centro saladeiro, tá? Do Rio Grande do Sul, produzindo muita riqueza, e foi motivo principal, inclusive, do início da Revolução Farroupilha, tá? Quando o Império taxou o charque gaúcho com altas taxas de imposto, houve uma revolta da elite gaúcha, tá? E criou-se então um motivo para o Rio Grande exigir a sua independência, né, se tornar república, tá? Mas esse é um assunto que nós vamos tratar aqui também, principalmente nesse setembro, né, gente, tá? Bom, não existe como contar a história do Rio Grande do Sul sem falar do gado e sem falar das charqueadas, tá? As primeiras charqueadas na região das terras de São Gabriel se instalou em março de 1841 por Bento Gonçalves, quando São Gabriel ainda era freguesia, ligada à comarca de Caçapava do Sul. E estava instalado aqui um governo provisório da República Rio-Grandense. Tá? Tratava-se então de um pequeno matadouro de emergência para produzir o charque com a finalidade de vender para o uruguaio, a fim de arrecadar fundos para a Revolução. Tá, pessoal? Bom, mas oficialmente a primeira charqueada de São Gabriel chama-se Charqueada de Vacacaí, tá? E ela foi erguida no município de Vacacaí, tá? Situada no distrito de Vacacaí, a cerca de 12 quilômetros da cidade, tá? Foram seus fundadores Manuel Patrício Zambuja e filhos, né? O Manuel é pai do Marechal Fábio Zambuja, e esse, como engenheiro, foi responsável pela construção do prédio das charqueadas. Aqui está a foto, era muito grande, né? E foi muito bem planejado, né? E o objetivo era aproveitar a chegada da ferrovia que avançava de Bagé em direção de São Gabriel no ano de 1889. Tá? Todavia, a Revolução Federalista de 1883 atrasou e interrompeu esse avanço dos trilhos, elevando os custos que o charque já tinha, né? E se continuou a levar o gado através de grandes tropiadas até Bagé ou mesmo até Pelotas. Então surge em São Gabriel José Antônio Martins, tá? Conhecido como Zeca Martins, formado em agronomia e também em veterinária, e ele veio de Pelotas. Então vejam que tem uma ligação dos Martins, né?
tá? E ele adquiriu a Estância do Céu e veio morar aqui. Desenvolveu a raça europeia de gado, suínos, ovino, organizou lavouras de arroz, milho, feijão, mandioca e forrageiras. Produzia farinha, amido e plantou uma floresta de eucalipto com mais de 1.200 pés. Em 1909, ele reforma, que já estava em ruína, a capela da Estância do Batuvi e inaugura ela numa solene festa na data de 20 de outubro de 1920 e comemorou as bodas de ouro de Antônio Marias Martins e sua esposa Cipriana Lucas Martins. A firma Martins foi criada pelos filhos e pelos irmãos, né, que era composta por o Antônio Marias Martins, né, o Otaviano Martins, o José Antônio Martins, o Carlos Batista Neri e Virgílio Godefila. Todo esse pessoal juntou o seu capital, né, e fundaram a firma Martins, tá? Martins e Filhos. Tá? E logo ele veio a morar na Estância do Céu e também a Estância do Batuvi. E mais uma estância que ele comprou, a Rincão da Cavalhada. E ainda rendeu mais 3, a Estância da Barra, a Estância do Pavão e a Estância do Jaques, em Lavras do Sul. Ele criou um império. A firma tornou-se poderosa, tá? Pois produzia muita matéria-prima em suas terras, né? Espalhadas pelo município, e ele desenvolveu também a criação de suínos, produzindo o charque, toucinho, banha e todos os derivados possíveis de origem animal. Próxima à charqueada foi construída uma olaria que produzia telhas francesas, né? Tijolos refratários. Tornou-se um império industrial da região, chegando a ter 500 empregados, né? E sendo na volta, foi criada um povoado, né? Que na safra verde aumentava de 500 e até às vezes a 600, 700. Né? Foi tão grande a vila que foi criado um cemitério, que existe até hoje, as ruínas, que estão aqui na foto. Tá? Para vocês verem, né? Vocês também vão ver no lado a foto da olaria, né, do império que foi construído, que ainda tem os resquícios para quem quiser ver lá, ali ao lado do Pedroso. Tá, gente? A firma chegou a ter em torno de 20 mil cabeças de gado. Existe uma contagem, né, próxima a esse número, uma contagem dedo a dedo, que deu 18.959 cabeças de gado. Né? E na década inicial dos anos 20 chegou a bater 152 mil cabeças de gado. Produzindo charques. Chegou a ser 9% de todo abate do Rio Grande do Sul. Tá? Mas todo o império tem fim. Né? E o fim do império de Zeca Martins começa na Revolução de 1923. Né? A velha charcada do Vacacaí, né? Ou chamado de a charqueada do Pedroso, como era chamado, né, gente? Porém, por idealismo político, o Zeca Martins se envolveu na Revolução como maragato, como revolucionário, como bandoleiro, não é? Acusando fraude nas eleições do Borges de Medeiros, né? E essa revolução, ela, mesmo depois do Tratado de Paz, ela ainda deu umas estouradas em 1924 e até 1926, né? E essa escolha foi a sua ruína pessoal. Um dos principais motivos de revolta dos legalistas, né, de quem estava no poder, é que a velha charqueada transformou-se num baluarte revolucionário, merecendo até um apelido na época, não é? Que eles faziam alusão de Uruguaio e Rivera, né? Tá? E ela recebeu esse apelido, né, de a charqueada de Rivera, né? Justamente porque quando tinha um inimigo perseguido, não é? Ele acolhia dentro da charqueada, tá? Mas a revolução e como toda a guerra, né, existe as perseguições, né, existe a caça às bruxas, né, e havia roubos e depreciação de quem era contra, né. Tropas de gado eram roubados dos campos, né, levado para outros municípios, né, e a firma do Zeca Neto foi alvo da depredação, muito roubo, né, desaparecia muito gado.
né? E todo tipo de ataque, né? Destruição de lavoura, tudo que vocês possam imaginar que um ser humano possa fazer foi atacada a empresa do Zeca Martins, né? E ainda com a derrota dos revolucionários, né? Porque ele deu muito dinheiro para a guerra, né? E foi em Dom Pedrito, no Paço de Santa Maria Chico, que as tropas de Estácio de Sá, onde militava o exército gabrielense, todo ele, né, sob o comando de Narciso Antunes, foi o marco divisório para a firma do Martins ir rumo à decadência total, né? As tropas dos legalistas eram comandadas por Flores da Cunha e pelo Nepomuceno Saraiva, né? Que era inclusive parente do Aparício Saraiva, só que agora do outro lado, né? E foi um grande baque, né? Após essa derrota do Paço Santa Maria Chico, né? Foi praticamente se decidiu a revolução ali, né? E mesmo assim, com o assinado de paz de Pedra Altas, né? Que com a promessa do Estado ajudar a reconstituição patrimonial das empresas atingidas, dos estancieiros que davam gado e que foram atacados, né? No Tratado de Paz, o Estado se comprometeu em ajudar a levantar, né, essas empresas que foram atingidas, tá? Mas o ódio não cessou, né? Porque o tratado foi assinado em 14 de dezembro de 1923, gente, tá? Mas assim mesmo havia tiroteios, escaramuça, combate aqui e ali, né? O Rio Grande do Sul não parou de pelear, né? Porque foi assinado a paz. Tanto é que o Honório Lemes continuou na sua vanguarda, né? E talvez um dos motivos seja a não promessa, né? Ou a promessa não cumprida da reconstituição patrimonial, né? E o Zeca Martins estava marcado na testa, e mesmo depois que se calmou no Rio Grande do Sul, né, veio a pedra de cal, gente, tá? Que foi o combate da Estância do Céu. Gente, na madrugada de 24 de junho de 1924, o chamado de Corpo Provisório, tá? O 13º Corpo Auxiliar da Brigada Militar, comandado pelo Major Adão Marinho, né? Ele, cumprindo ordens, né, do seu comandante Major Manuel Bica, cercou e atacou a bala a Estância do Céu, restando desse combate 2 mortos, tá? Essa época terrível de embate entre chimangos e maragatos, né, Zeca Martins só não foi morto por interferência de Tunuca Silveira e do convalescido Fernando Abbott, já que viera a falecer logo ali adiante na data de 13 de agosto de 1924. Né? E a sina da Estância, né, que voltou, que se repetiu porque ela foi atacada também em 1893. A Estância do Céu só tinha um nome. Na realidade, ela vivia os infernos dos ataques, né? E ela foi invadida em 1893, na Guerra da Degola, na Guerra Federalista, e o proprietário na época era o imigrante alemão Frederico Fayette, né? E atualmente a Estância do Céu já não tem mais estancieiros, né? Houve outro ataque nela, né, que foi o do Movimento Sem Terra. Ela foi desapropriada, tá? Bom, o fim da firma Martins, ele veio acontecer, não é, em 1929, né, porque ele tentou se reerguer, ele tinha muito dinheiro, era muita coisa, mesmo com todos os ataques ele estava se reerguendo, mas aí veio, né, aí sim, né, a crise de 1929 ela foi mundial, né, foi conhecida como uma Grande Depressão, e foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 20, né? E marcou a decadência do liberalismo econômico. Naquele momento teve como causa a superprodução e a especulação financeira, né? E a crise começou com o quebra-quebra na Bolsa de Valores de Nova York, dissolvendo toda a euforia que caracterizou a década de 10 e a década de 20, né? Nos Estados Unidos, né, essa foi uma das principais consequências da crise. Foi o agravamento dos problemas sociais, como o aumento da pobreza entre os norte-americanos, né?
Houve uma quebradeira generalizada em 1929. Havia 2.200.000 empresas nos Estados Unidos, né? E 3 anos depois esse número caiu para 1.900.000. Tá? E dos 25 mil bancos que existiam nos Estados Unidos, né, 11 mil quebraram. Tá? E essa crise provocou uma quebradeira em todo o mundo e chegou em São Gabriel. Tá? E a consequência aqui na nossa cidade foi a falência do Banco Pelotense. Tá? E um banco bonito que fica onde é o Banrisul, ali tinha um prédio bonito, né, que está aqui na foto, ó, esse banco aí. Tá? Esse banco levou à falência várias fortunas dos estanceiros da época daqui, comerciantes, né, que tinham dinheiro e de repente desapareceu o dinheiro. Né? Aí o que vai fazer? Vai contra o banco, né? E o banco faliu, né? E causou um grande baque em São Gabriel. Tá? E no ano de 1930, o grande complexo que envolvia a charqueada, cheia de gente, né? Que era a charqueada de Vacacaí, por ela ter o seu dinheiro todo no Banco Pelotense, né? Ela acabou falindo. Ela faliu junto com o banco, né? Deixou de existir. Né? E tem um ditado na época que é muito interessante, né? Que o pessoal dizia, tá, que o Zeca Martins tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, não é? Que ele, quando atendia as pessoas, os pés dele eram cheios de dinheiro na volta, ele sentava em cima do dinheiro, ele caminhava em cima do dinheiro, de tanto dinheiro que ele tinha. Isso talvez seja uma lenda, né? Mas devido à grande riqueza que ele tinha, né? Tá? E ele acabou muito triste, ele entristeceu, ele se desiludiu, caiu toda a estrutura dele, né? E ele acabou falecendo um ano depois, né? O Zeca Martins, ele faleceu em 14 de dezembro de 1931. E ainda jovem, ainda novo, ele poderia ainda estender mais, mas a empresa Zeca Martins era ele. E quando ela faliu, ele morreu. Tá? A charqueada velha, assim chamada, né, mais tarde foi comprada pela Cooperativa Rural Gabrielense no ano de 1936. Tá? E ela usou o novo banco, né, que foi criado em setembro de 1928, foi criado o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E o governo, na hora de ajudar o Pelotense e o Banrisul, né, a parte do governo, né, que era o Getúlio Vargas, né, ele preferiu ajudar um novo banco, né, do que pegar uma dívida enorme, né, e ter que ressarcir, e ele preferiu ajudar o novo banco, né, que se criava no Rio Grande do Sul e que existe até hoje, né. Então, gente, essa história do Zeca Martins é uma história bonita, né, e que, pô, daria um filme, né. É um homem que teve um ideal e que colocou aqui em São Gabriel todo o seu trabalho voltado no seu idealismo e na sua força de trabalho, né. Ele trabalhou e por se meter em política e em revolução acabou falindo, né? E essa é mais uma história, gente, do nosso projeto, né, que a gente está fazendo com muito amor e carinho aqui, Histórias de São Gabriel. Teremos outras, né? Eu quero que você fique ligado de todas as quintas, né? Nós temos essa novidade de trazer para vocês mais uma história. E de vez em quando a gente conta um conto de assombração, uma lenda de São Gabriel, para a gente ir formando aos poucos um livro digital, né? No qual eu humildemente aqui venho trazer para vocês todas as quintas e até a outra, gente, com outra grande história ou Histórias de São Gabriel. Até lá!